Eu quero te agradecer por estar comigo hoje. Eu acredito que a palavra vai ser muito útil para você. Estou animada para ouvi-la também, porque eu vou falar hoje sobre você ter uma atitude positiva. Na verdade, estamos falando de alegria, de como ela é importante, das coisas que nos ajudam a liberar a alegria e das que podem bloquear e dificultar nossa alegria. Eu já falei disso nos últimos 2 dias e hoje concluirei o ensino sobre a alegria. E espero que você esteja ouvindo algumas coisas que te ajudarão a ter um coração mais leve e alegre, sabe, em sua vida. E hoje nós vamos falar sobre ter uma atitude positiva, porque você certamente não será alegre tendo uma atitude negativa. Quero te contar uma história. Havia uma senhora de 92 anos, baixinha, bem periquitada e orgulhosa. Todas as manhãs ela estava bem vestida, às 8 da manhã, com o cabelo elegantemente arrumado, maquiagem perfeita, sabe? Apesar do fato de ela ser totalmente cega. Isso é incrível, eu me esforço para arrumar o meu cabelo e eu enxergo bem. Um certo dia ela mudou para um asilo. Seu marido de 70 anos havia falecido recentemente, tornando esta mudança necessária. E normalmente é uma mudança muito difícil para muitas pessoas. Depois de muitas horas de espera pacientemente no saguão do asilo, ela sorriu docemente quando disseram que seu quarto estava pronto. Enquanto manobrava o seu andador para o elevador, a funcionária forneceu uma descrição visual de seu quarto minúsculo e, incluindo as cortinas de ilhós penduradas nas suas janelas, eu adorei, ela afirmou, com o entusiasmo de uma criança de 8 anos quando acaba de ser presenteada com um cachorrinho novo. Senhora Jones ainda não viu seu quarto. Espere, foi o que disse a moça. Então ela disse com estas palavras: não tem nada a ver com isso, respondeu ela. Gentilmente, felicidade é algo que você decide com antecedência. Pense nisso. Veja, quando ela descobriu que ia ter que ir para o asilo, ela decidiu. Eu disse, ela decidiu ficar feliz com isso. Quer eu goste ou não do quarto, não depende de como os móveis estão arrumados, é como eu organizo a minha mente. E eu já decidi gostar disso. É uma decisão que tomo todas as manhãs quando acordo, eu tenho uma escolha a fazer. Eu posso passar o dia na cama contando as dificuldades que eu tive na minha vida ou com partes do meu corpo que não funcionam, ou eu posso sair da cama e ser grata pelas partes que funcionam, sabe? Cada dia é um presente. Enquanto meus olhos se abrirem, vou me concentrar no novo dia e em todas as memórias felizes que eu guardei para este momento da minha vida. Eu amo isso, que todas as manhãs ela decidia que ela ia tirar o melhor de cada dia. Sabe, isso me ajuda quando eu ouço essa história. E tenho certeza que há muitos de vocês assistindo agora que mudaria completamente sua vida se você tomasse essa decisão todas as manhãs. Sabe, não tomamos muitas decisões por conta própria. Honestamente, deixamos o diabo tomar muitas delas. Ele vem e sussurra no seu ouvido muito cedo pela manhã, e este será um dia ruim, você está mal, e isto e aquilo, e te lembra de todos os problemas. Mas você pode dizer, não, eu decidi que este vai ser um ótimo dia. Eu decidi que eu vou desfrutar de tudo, não importa o que seja. O pensamento negativo limita a Deus e limita todo o nosso potencial. Uma história sobre os israelitas quando estavam passando pelo deserto. Em Números 13, verso 27, Moisés enviou 12 espias para a terra de Canaã, para espiar a terra para ver se ela era tão boa quanto Deus havia dito. E eu não acho que Moisés fez isso porque duvidou de Deus. Acho que ele queria que o povo fosse encorajado. Porque para possuir a terra, eles teriam que expulsar os ocupantes atuais daquela terra. E então, eles tinham que passar por uma batalha. Então, 12 homens entraram e, quando os 12 voltaram, 10 daqueles homens deram um relatório negativo.
Só 2 deram um relatório positivo. Então eles disseram a Moisés: fomos à terra para a qual você nos enviou e dela mana leite e mel e aqui está o seu fruto. Sabe, eu ouvi várias vezes que os frutos eram tão grandes e abundantes que um cacho de uvas era tão grande que eles tiveram que colocar em cada extremidade de um poste e tiveram que pôr o poste nos ombros e carregá-lo. E disseram: aqui está o fruto. O fruto é abundante, como Deus disse que era. Sim, a terra mana leite e mel é uma terra muito boa. Mas, ok, é aí que nos metemos em problemas. Está tudo bem, mas há muitos problemas também. Mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes, e nós vimos os descendentes de Anak lá, significa que havia gigantes na terra. Você tem um gigante te perseguindo na sua vida no momento? Não importa o tamanho dos seus gigantes, não são maiores que Deus. Os amalequitas vivem no Neguebe, como também os heveus, os jebuseus e os amorreus. Os cananeus, todos eles eram inimigos. Eles estavam olhando só para as partes ruins, eles não estavam olhando para as partes boas. Eles poderiam ter confiado em Deus, crido, Ele não nos traria para esta terra e nos mandaria entrar e ocupá-la, se isso não fosse acabar bem? Mas Caleb silenciou o povo. Às vezes, quando estamos perto de pessoas negativas, precisamos dizer: fiquem quietos, não quero ouvir mais nada. Isso foi o que Caleb fez, ele disse: fiquem quietos. Vamos subir e tomar posse da terra antes, porque certamente nós podemos fazer isso. Eu amo pessoas assim. Elas me encorajam. Mas os homens que foram com ele disseram: não podemos fazê-lo. Então sempre temos as pessoas que podem fazer e as que não podem fazer. E eles se espalharam entre os israelitas. E é incrível como as notícias negativas se espalham rápido. Eles espalharam entre os israelitas um relatório ruim sobre a terra que tinham explorado e disseram: a terra que exploramos devora os seus habitantes e todas as pessoas que vimos eram de grande estatura. Nós vimos os nefilins, os descendentes de Anak, os filhos dos nefilins, os gigantes, e ouça isso. Nós parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos e parecíamos da mesma forma aos olhos deles. Bem, essa é uma lição que poderíamos parar e fazer uma série de 10 partes a respeito. Assim como nós nos enxergamos, essa é a imagem que retratamos para as pessoas. Então eles não acreditavam que podiam fazer o que Deus lhes disse para fazer. E assim, os seus inimigos sabiam que poderiam derrotá-los porque eles não tinham nenhuma confiança. Cara, precisamos ser confiantes de que podemos fazer o que Deus nos diz para fazer. A Bíblia diz em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Deus lhe mandar fazer, você pode fazer através dele. Deus não lhe dirá para fazer coisas nas quais você falhará. Eles viram que o fruto era muito grande e que a promessa de Deus era verdadeira, mas eles viram os gigantes como sendo maiores do que Deus. Agora, ser positivo não significa que nós negamos a existência de nossos problemas. Significa simplesmente que nós cremos que Deus é maior do que os nossos problemas. Deixe-me perguntar, seja qual for o tipo de problema que você tenha, você crê que Deus é maior do que o problema que você tem? Você crê que Deus pode fazer qualquer coisa, que todas as coisas são possíveis com Deus? E você diz: sim, Joyce, mas... Bem, vamos esquecer essa parte. Vamos nos manter na fé e diariamente dizer: Deus, eu creio que você vai tomar conta disso. Pode demorar um pouco, mas de repente, Deus moverá na sua vida. Paulo e Silas estavam na prisão. E à meia-noite eles estavam cantando salmos e seus pés estavam acorrentados. E eu tenho certeza de que a prisão era suja, com certeza não tinha uma comida, e talvez tivessem até apanhado, mas ainda assim estavam cantando. Porque eles ainda tinham confiança de que Deus faria algo. E a Bíblia diz que, de repente,
Houve um terremoto e então as portas se abriram. Você pode ter um de repente na sua vida hoje. Pode estar lidando com um problema há 10 anos, indo para a cama com ele e na manhã seguinte acordar sem ele. Pense nisso em vez de contar quanto tempo faz. Um outro bom exemplo é José. Ele era o caçula de 12 irmãos, o bebê do papai. O pai fez uma túnica especial e ele estava orgulhoso dela. E então ele teve um sonho. Ele contou o sonho para seus irmãos e talvez não tenha sido a coisa mais inteligente, porque o sonho era que eles se curvariam diante dele. Mas eles não levaram em conta que ele era jovem, inexperiente. E diz que eles o odiaram. Tudo isso por ciúmes. O ciúme pode nos levar a fazer coisas que são terríveis. E eles o odiaram e o venderam como um escravo para o Egito. Mas Deus, eu amo isso, estava com ele. Você deveria procurar todos os mas Deus em sua Bíblia. Veja, não importa quem está contra você, se Deus é por você, você vai acabar sendo um vencedor na vida. E Deus é por você, não contra você. Deus está do seu lado, Deus tem um bom plano para a sua vida, sabe? Ele só precisa que você esteja de acordo com ele. Atos 7:9 diz, porque os patriarcas tinham ciúmes de José, eles o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele. Se você conhece toda a história, ele passou por muitas coisas difíceis, muitas coisas injustas e ruins que aconteceram, mas eventualmente ele acabou sendo tão promovido no Egito que só o próprio faraó tinha mais poder do que ele. Esta é uma boa história, não é? Ele foi do poço para o palácio. Não importa o que esteja acontecendo agora, no final nós vencemos. Eu gosto de dizer, quando eu tenho problemas, isso não vai durar para sempre. Isso não vai durar para sempre. Uma amiga e eu tomamos posse disso há alguns anos e sempre dizemos, quando temos um problema, isso não vai durar para sempre. E com certeza não dura. Salmo 37, versos do 1 ao 5 e versos 10 e 11. Não se preocupe por causa daqueles que são maus, nem tenha inveja daqueles que fazem o errado. Sabe, às vezes você pode olhar para as pessoas que são pessoas más e as circunstâncias delas são melhores que as suas. E, cara, isso é irritante, não entendemos isso. Por que, Deus? Por quê? Eu não entendo isso. Mas ele diz, não se preocupe, não tenha inveja deles, pois como a grama, eles logo vão secar e como plantas verdes logo morrerão. Em outras palavras, eles não vão durar para sempre. Confie no Senhor e faça o bem. O que você deve fazer enquanto espera que Deus se mova em sua vida? Confie em Deus e faça o bem. Isso é tão importante. Confie em Deus e faça o bem. Continue sendo bom para as pessoas. Romanos 12, verso 21 diz, nós vencemos o mal com o bem. Sabe, eu odiava as coisas que meu pai fazia comigo e eram coisas horríveis que ele não deveria ter feito. Coisas que me machucaram e me atrapalharam por um longo tempo, estragaram a minha mente, minhas emoções, na forma de me relacionar com os outros. E por muito tempo eu o odiei. Quer saber, isso não me fez bem e não o transformou. E eventualmente Deus lidou comigo sobre perdoá-lo totalmente, mas não apenas perdoá-lo, mas também ajudá-lo em sua velhice. Quando chegou ao ponto em que ele não era capaz de se cuidar. Quer saber? Foi assim que me vinguei do diabo. Se o diabo vem bagunçando a sua vida e você quer se vingar, você não vai se vingar ficando com raiva e nem bravo. A única maneira de vencer o mal é com o bem. Ele odeia quando ele dá o melhor soco em você e você vai ser bom para outras pessoas. E você diz, Joyce, mas isso não faz sentido bem? Claro que não faz. Nós vivemos em um mundo que acham que estão certos e de pé, e parece que o reino de Deus está de cabeça para baixo, sabe?
Mas, na verdade, o reino de Deus está do lado certo, o mundo aqui está de cabeça para baixo. E se não entendeu, eu não vou repetir, mas muitas das coisas que Deus nos diz para fazer não fazem sentido para nós, mas funcionam. E é para isso que você tem que olhar. Talvez seus inimigos não mereçam perdão, mas você merece paz. Então faça um favor a si mesmo e perdoe. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Enquanto espera, passe tempo com Deus, deleite-se nele. Fique alegre com sua presença e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você não terá que tentar fazer nada acontecer. Deus vai dar a você se mantiver seus olhos nele. Eu amo isso. Entregue o seu caminho ao Senhor. Ponha sua confiança nele e o mais Ele fará. Quando Dave e eu nos casamos, a minha recém-sogra me deu uma Bíblia branca que tinha escrito esta escritura, gravada bem na frente. Deus me conhecia e sabia que eu era uma abelha operária e que eu ia fazer tudo o que pudesse para tentar fazer tudo o que eu queria acontecer. E eu tive que aprender que sem Ele eu nada poderia fazer. Tive que aprender a entregar o meu caminho a Ele e deixar que o mais Ele fizesse na minha vida. Vamos, alguns de vocês trabalham duro tentando mudar suas circunstâncias e tudo que consegue é se esgotar, sabe? Porque estão tentando fazer o que só Deus pode fazer. Talvez você precise entregar o seu caminho a Ele e confiar nele para que Ele possa agir. Mas um pouco de tempo e o mal não mais existirá. Você o procurará, mas não mais o achará. Mas os mansos, não os fracos, mas os mansos. Mansidão é poder sob controle, não é fraqueza. Os mansos herdarão a terra e desfrutarão da paz e da prosperidade. Salmo 27, versos 13 e 14. Uma das minhas favoritas. Eu continuo confiante nisso, disse Davi, de que eu verei a bondade do Senhor na terra. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Terra dos viventes. A Bíblia Amplificada diz o quê? Ponto de exclamação. O quê teria acontecido comigo se eu não cresse que eu veria a bondade do Senhor na terra dos viventes? Que tipo de vida nós teremos se não cremos por coisas boas? Vai ser uma vida sem alegria, vai ser uma vida muito triste, sabe? Vai ser uma vida cheia de coisas negativas, porque se você tem uma mente negativa, uma boca negativa e uma atitude negativa, então a sua vida será negativa. Espera no Senhor e fortifique o seu coração. Espere no Senhor. Espere que algo de bom aconteça com você. Acho que disse isso ontem, mas merece ser repetido. Deixe a sua atitude ser a de que algo de bom pode acontecer hoje e vai acontecer comigo. Os israelitas que morreram no deserto, sabe? E a propósito, todas as pessoas que saíram do Egito, exceto Josué e Caleb, morreram no deserto. As únicas pessoas que entraram na terra prometida nasceram no deserto. Então, de todas elas, 1,5 milhão de pessoas, talvez um pouco mais, saíram de lá. Todos menos os 2 morreram porque eles tiveram uma atitude ruim. Sabe, isso é... Uau, precisamos pensar nisso. Seria útil um ajuste de atitude? Sabe, muitas vezes isso é para mim. Muitas vezes tenho que ter uma conversa comigo mesma. Às vezes você precisa ter uma reunião consigo e dizer, ok, vamos mudar essa atitude. Eles nunca enxergaram além das suas circunstâncias. Eles só pensaram sobre o seu passado e as suas circunstâncias. Eles nunca tiveram uma visão positiva para o futuro. E resmungavam, e murmuravam, e reclamavam o tempo todo. Pergunto a você, o quanto você tem reclamado?
Ou talvez tenha sido muito grato, e isso é bom, isso é o que Deus gosta de ouvir, sabe? Números 14, do 2 ao 4. Todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a assembleia lhes disseram: se tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Eles eram negativos, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra para nos deixar cair pela espada. Nossas esposas e filhos serão tomados como espólio. Não seria melhor para nós voltarmos para o Egito? Veja, muitas vezes, Deus está tentando nos levar a um novo lugar. É um começo, parece bom quando Deus diz: vamos para um novo lugar. Mas você tem que passar pelo meio para chegar ao fim. E no meio poderá haver tempestades, e é por isso que você tem que passar mantendo sua mente fixa no que Deus lhe disse lá no início. E eles disseram uns aos outros: devemos escolher um líder e voltar para o Egito, sabe? Não volte para o lugar de onde você saiu só porque está difícil agora. Talvez eu esteja falando com alguém que foi viciado em drogas e você está num programa para se libertar e hoje é um dia especialmente difícil para você. E você tem pensado em voltar para o lugar onde estava? Não faça isso. Você já fez algum progresso? Passe por esse dia difícil, ore e passe por esse dia difícil. Siga o caminho para a liberdade. Você nunca será livre se não conseguir passar por nada difícil. Verso 20. Capítulo 20 de Números 13, 4. Eles questionaram Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor? Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto só para morrermos aqui? Cara, por falar em negatividade, mas Deus disse a Abraão, ou Abrão, antes que seu nome fosse mudado em Gênesis 13, 14 e 15, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: agora olhe ao redor de onde você está, para o leste, para o norte, sul, leste e oeste. E toda a terra que você vê, eu vou dar a você. Uau! Tudo aquilo que você vê, ele tinha perdido. Os pastores de Ló e Abraão estavam brigando uns com os outros. E Abraão sabia que aquilo não ia acabar bem, que não era sábio que tivessem conflitos. Porque as bênçãos de Deus não habitam onde há contendas. Então ele disse a Ló: escolha qualquer parte do Vale do Jordão que você quiser e eu fico com o que sobrar. Bem, ele não tinha que fazer isso porque tinha sido ele que tinha dado tudo aquilo para Ló e ele estava se humilhando e fazendo tudo para manter a paz. Pegue qualquer parte que você quiser e eu fico com o que sobrar. Bem, Ló pegou a melhor parte da terra para ele. Mas Deus honra aqueles que se humilham e fazem aquilo que é certo. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e no devido tempo ele vai te exaltar. E então Deus veio a Abraão e disse: agora, olhe para o norte, sul, leste e oeste, e tudo que você vê, eu vou dar a você. Uau! O que você vê para o seu futuro? Sabe, o pensamento negativo até mesmo impede as outras pessoas de darem uma resposta. The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love.
positiva. Depois que os 10 espias deram seu relatório negativo, diz que toda a congregação chorou a noite toda e ficou extremamente desencorajada. E aqui um pouco mais abaixo, diz que eles queriam apedrejar Moisés e Arão. Quer saber? Pessoas negativas não gostam de estar perto de pessoas positivas. Meu marido é muito positivo e pra cima e... Sabe, às vezes eu fico de mau humor e quero reclamar ou ser negativa sobre algo e ele vem com algo positivo e isso me deixa louca. Porque se somos negativos, queremos que as outras pessoas sejam negativas conosco. Nem isso é um inimigo. Nós não precisamos ser assim. Deixe-me contar uma história. Sabe, até mesmo como você faz uma pergunta, determina a resposta da outra pessoa. Eu me ouvi dizer a uma funcionária não muito tempo atrás, você não tem um lenço aí, não é mesmo? Que forma é essa de pedir algo para alguém? Ela não tinha, é claro, mas talvez se eu tivesse dito, você tem um lenço que possa me emprestar? Talvez ela tivesse ido a algum lugar e me arranjado um, mas eu disse, você não tem um, não é? Ouça isso. O soldado tinha o trabalho de distribuir damascos no final da fila do almoço. Então ele decidiu testar a teoria de formas positivas e negativas de fazer perguntas. Então, para os primeiros 100 homens na fila, ele disse, você não quer damascos, não é? E 90% disse não. Para os próximos 100, ele disse, você gostaria de alguns damascos? 50% aceitaram e 50% não. Ele tentou uma terceira ideia. Ele disse aos próximos 100 homens, você gostaria de 1 ou 2 pratos de damascos? 40% pegaram 2 e 50% pegaram 1 e só 10% não pegaram nenhum. Uau! Tudo isso porque ele mudou a forma como ele fez a pergunta. Vamos tomar uma decisão e pedir a Deus para nos ajudar a ser e falar positivo. Não ignore os seus problemas. Você pode até encontrar uma maneira positiva de falar dos seus problemas. Sim, eu tenho um grande problema, mas meu Deus é muito maior. đường đi học con về sớm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông.
Eu quero te agradecer por estar comigo hoje. Eu acredito que a palavra vai ser muito útil para você. Estou animada para ouvi-la também, porque eu vou falar hoje sobre você ter uma atitude positiva. Na verdade, estamos falando de alegria, de como ela é importante, das coisas que nos ajudam a liberar a alegria e das que podem bloquear e dificultar nossa alegria. Eu já falei disso nos últimos 2 dias e hoje concluirei o ensino sobre a alegria. E espero que você esteja ouvindo algumas coisas que te ajudarão a ter um coração mais leve e alegre, sabe, em sua vida. E hoje nós vamos falar sobre ter uma atitude positiva, porque você certamente não será alegre tendo uma atitude negativa. Quero te contar uma história. Havia uma senhora de 92 anos, baixinha, bem periquitada e orgulhosa. Todas as manhãs ela estava bem vestida, às 8 da manhã, com o cabelo elegantemente arrumado, maquiagem perfeita.